Brincadeira, irmãos. Quer falar uma coisa? Presta atenção. Olha aqui para mim e para ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Oh, Ramanaga Shurabacanta, Ramanaga Shurabacanta. Então, é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu vou começar com você, Lana, as suas considerações iniciais, respondendo a essa pergunta-chave aqui, que é a pergunta tema do nosso debate. Você tem 3 minutos, tá bom? É claro que você não vai esgotar o assunto, e a gente tem 1 hora para bater um papo sobre isso. 3 minutos para responder a essa pergunta que encabeça o nosso debate aí. A igreja condena o relacionamento homossexual? A igreja sim, a Bíblia não. A igreja... Aliás, não, eu fiz a pergunta errada. A Bíblia, tá vendo? É um nervosismo, César. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. E aí, gente, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Bom, como vocês já viram, né? O vídeo que eu vou gravar vai ser uma série de vídeos, na verdade, porque o debate foi muito grande, certo? Mais uma vez eu digo, não é relacionado à opção sexual de ninguém, não é relacionado à sexualidade de ninguém. Cada um faz o que quiser da sua vida, sabendo arcar com as consequências, certo? Eu vou voltar, claro, com os vídeos do catolicismo, mas esse é um vídeo que eu sempre quis fazer, refutando essa falsária chamada Lana Rhoades, certo? Não é nada pessoal contra a pessoa dela, mas sim a falsa posição que ela está defendendo, querendo apoiar a prática homossexual ativa com a Bíblia Sagrada. Isso eu não posso permitir, certo? Dito isso, vamos começar. Que Deus abençoe a todos. Vamos para a refutação a todas as falas que essa mulher falou, querendo distorcer a palavra de Deus, certo? Vamos começar. Então, é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu vou começar com você, Lana, as suas considerações iniciais, respondendo a essa pergunta-chave aqui, que é a pergunta tema do nosso debate. Você tem 3 minutos, tá bom? É claro que você não vai esgotar o assunto, e a gente tem 1 hora para bater um papo sobre isso. 3 minutos para responder a essa pergunta que encabeça o nosso debate aí. A igreja condena o relacionamento homossexual? A igreja sim, a Bíblia não. A igreja... Aliás, não, eu fiz a pergunta errada. A Bíblia, tá vendo? É um nervosismo, César. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. Aqui ela já começa mentindo com força. Porque quando ela fala que a Bíblia não dá a orientação sexual do sujeito, ela está ignorando totalmente o que Deus falou já no ato da criação. Tanto é que você não vê ela mencionando nenhum dos versículos que eu vou mencionar a seguir, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então como é que essa falsária mentirosa da Lana Rhoades vai dizer que a Bíblia não fala da orientação sexual do sujeito, se já está dizendo claramente que o casamento é heteronormativo? Ela está querendo enganar quem com esse negócio? Ela pode enganar os amiguinhos da igreja inclusiva dela, mas a Bíblia não pode ser mudada para agradar os caprichos dessa apóstata.
outra falácia da Lana Holder é ela dizer que a homossexualidade condenada, o homossexualismo condenado é o do culto pagão, ou seja, Deus é um Deus bipolar que ele condena nos pagãos o que ele aprovaria nos seus servos. É semelhante ao procedimento dos católicos romanos, que quando eles diziam o seguinte, mas o que estava acontecendo ali era a condenação de imagens pagãs, relacionada à idolatria dos pagãos, ou seja, Deus condena o uso de imagem nos pagãos, mas apoia nos cristãos, entende? É mais ou menos isso a ideia que a Lana Holder está querendo passar, de um Deus bipolar que aprova uma prática num grupo, mas condena em outro, sendo que a prática é igualmente abominável, não importa quem faça, entende? Então ela está cometendo uma falácia clara aqui, mas vamos continuar. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, óbvio, se eu for fazer uma interpretação fundamentalista desses textos, eu não posso usá-los com essa visão e excluir a visão de usar dessa hermenêutica fundamentalística, dessa exegese fundamentalista, somente para esse texto. Mas eu preciso usar também para todo o contexto bíblico. E aí a gente vai abrir um leque de muitas outras situações que a gente precisa trazer para essa mentalidade fundamentalista, legalista, que rechaça essa questão relacionada à homossexualidade. Percebam que ela abordou a questão do fundamentalismo, entendeu? O que é o fundamentalismo? É onde você interpreta tudo de forma literal, entende? Só que ela comete uma falácia argumentativa quando ela diz que existem textos que a gente não deve interpretar de forma literal na Bíblia, sendo que ela escolhe os textos que ela quer para não interpretar de forma literal, entende? É a questão da falácia do cherry picking. Cherry picking é basicamente o seletivismo, onde você pega o que você quer, pinça textos que você quer e você interpreta do jeito que você quer, de forma que lhe convém, certo? É isso que a Lana Holder está fazendo e é isso que eu pretendo rebater aqui. Então, César, pastor César, a mesma pergunta eu quero direcionar a você. A Bíblia condena relacionamento homossexual? Mas a pergunta é clara. A Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena 2 homens e 2 mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente. A Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento. Propriamente dita. Posso só abrir um parênteses aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo. E essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. E isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é, porque tem linhas teológicas da igreja que diz que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do conceito científico, o sufixo ismo não pode mais ser utilizado, porque não é mais considerado doença. Lana, por favor, né? Ninguém tá falando que o homossexualismo é doença. Que isso pode ser ocasionado por um espírito maligno, isso com certeza é. Você pode ter certeza que sim. Não importa o que você diga ou deixe de dizer, pense ou deixe de pensar. A Bíblia é uma só, a verdade é uma só. Aceitar ou não é um problema seu. Porém, você bateu num espantalho. Você usou a questão do homossexualismo dizendo que é uma questão de doença. Quem falou de doença? Isso não é uma questão patológica, mas uma questão etimológica. Se não, vamos ver o que é que diz o dicionário sobre o que é homossexualismo. Define homossexualismo como atração e ou relação amorosa e ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo, mesmo que homossexualidade, ou seja, homossexualismo e homossexualidade é a mesma coisa. Se a bonita não gostou, faça um dicionário só pra ela, mas não vá querer usar de vitimismo como se falar de homossexualismo fosse uma ofensa chamando homossexual de doente quando a gente não tá fazendo isso. Até porque se o sufixo ismo denota doença ou distúrbio de alguma coisa, pessoas que praticam o budismo, islamismo, catolicismo, cristianismo, tudo com sufixo ismo, tá falando de doença. Só que é uma questão semântica e etimológica.
Tanto que a resposta que o pastor César vai dar em seguida vai ser brilhante. Olha o que é que ele vai falar para a aposta da Lana Rhodes. Essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Perfeito, cirúrgico, é disso que a questão trata. Porque você pegar uma palavra e trazer para a conotação que você quer que ela tenha é desonestidade intelectual, entende? E outra coisa que eu notei nesse debate é que o pastor César, ele pisou muito em ovos com a Lana Rhoades, entendeu? Se eu fosse ele, eu seria bem mais incisivo com ela. Eu não teria medo de falar com ela com medo do vitimismo que ela iria pensar. Um profeta tem que falar a verdade, doa quem doer. John MacArthur, ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, deixe que ofenda. As pessoas passam a vida inteira ofendendo Deus. Deixe que se ofendam por um momento. Dito isso, vamos prosseguir. A questão do ismo não está dentro de um conceito de sufismo, de sufixo. Está dentro de um conceito realmente científico. Eu não estou falando aqui de uma questão relacionada ao hinduísmo, cristianismo. Estou falando de um sufixo que é usado para denominar uma doença. Sim. Estou falando dentro de uma questão científica. Dentro de uma classificação, você está falando, né? Então, Não, senhora, dona Lana Rhoades. Tanto que eu vou trazer aqui a opinião de dois profissionais formados. Um psicólogo e um psiquiatra, certo? Que o primeiro é muito odiado pela comunidade LGBTQIA+XYZ, né? Pelo menos a militância, que é o pastor Silas Malafaia, e o outro é o Dr. César Vasconcelos, certo? E eles vão dizer o que é realmente a questão da homossexualidade, do homossexualismo no âmbito científico. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos começar aqui essa história, porque a história é muito interessante. Eu acho que é uma afronta aos negros. Eu começo aqui. Isso aqui é uma afronta aos negros. Querer comparar comportamento. O negro não nasceu o branco e pediu para ser negro ou branco, ele é. A criança, ela não pede para ser criança, ela é. O idoso, ele não pede para ser idoso, ele é. Homossexualismo é comportamental. Querem dar status a comportamento, a raça? A história começa aqui. O que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. É isso aqui. Bom, só um pouquinho de definição. Eu vou passar rápido nisso, vocês já sabem. Tem que passar aqui, passar lá. Heterossexual é o sexualmente orientado ao sexo oposto. O homossexual, não, gay. Geralmente gay se usa, no mundo técnico, se usa mais para o rapaz, né? Ou usa o homossexual também. É para lá que eu tenho que virar. Deixa eu botar tudo na tela aqui. Não se preocupe em copiar, porque essa palestra vai estar sendo gravada. Não sei se está, acho que está sim. Então depois vai estar disponível aí no site, de alguma forma, do GYC, tá? Então, lésbica tem a ver com mulher. Então, gay é mais para homem, lésbica é para mulher, que tem a orientação sexual para a pessoa do mesmo sexo. Bissexual, não está dizendo para os dois. Agora, a diferença entre transgênero e transexual está dizendo ali, né? O transgênero é a pessoa que ela tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo atribuído e ela quer se expressar, por exemplo, pelas roupas, né? Travesti, por exemplo. Mas o transexual, ele não quer só isso, ele quer mudar a anatomia, ele quer fazer uma cirurgia de redesignação sexual e também uma terapia hormonal. Agora prestem bem atenção que o Dr. César vai trazer. Ele vai trazer a tese de doutorado de uma mulher que ela não é cristã, certo? E olha o que é que ela vai dizer sobre a homossexualidade feminina. Olha
o que é que ela vai nos trazer de informação. Ou seja, ela tem total isenção, ela não é partidária, ela não está falando isso sobre questão religiosa nem nada do tipo. É muito importante o que ele vai trazer. Veja só o que ele vai trazer, a doutora Iracy Doyle. Olha só, eu vou falar a Iracy Doyle, daqui a pouco vou mostrar o livro dela, a tese dela. Ela fala assim, é uma tese de doutorado chamada Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Ela diz assim, a homossexualidade substitutiva, vou botar aqui, está ali, aparece frequentemente como comportamento reacional, subsequente a desapontamentos amorosos profundos, representando o outro sexo. Olha o que ela está dizendo, psiquiatra, psicanalista. No outro texto ela fala assim, a atitude homossexual representa mais do que um recurso de satisfação libidinosa, é a negação do próprio sexo, a necessidade da inversão. Por isso que eu chamo de sintoma. Então, a doutora Iracy Doyle, uma psiquiatra, que ela foi para os Estados Unidos e estudou no melhor instituto que havia na ocasião de formação em psicanálise, chama-se Instituto William Arlson White Institute. E a tese de doutorado eu consegui, chegou nas minhas mãos, graças a Deus, essa tese dela. Ela não é, acho que não é cristã. No Rio de Janeiro tem uma sociedade psicanalítica chamada SPEED, fica lá em Ipanema, região nobre dos ricos do Rio. Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle. Eu fiz um pouco de formação lá, fiz supervisão de psicoterapia com um psicanalista lá, até judeu, chamado Samuel Faro, né, na SPEED. Então, ela fez esse doutorado lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, lecionou, acho que na UFRJ, enfim, não sei se na PUC do Rio. É uma tese que ela fez. Nessa tese, ela relata o caso de uma mulher que era da Espanha e que emigrou para os Estados Unidos, e essa mulher era lésbica, tinha a amiga dela, a companheira dela, e essa mulher começou a fazer uma análise com a Iracy Doyle, uma terapia analítica. E com o passar do tempo, essa mulher foi deixando de querer ser desse jeito. E ela saiu dessa postura lésbica. E ela se casou com o homem. E passou duas coisas. Passou a gostar do homem e passou a não querer mais a outra mulher. Olha que interessante. Cara, quem está falando isso aqui não é o pastor da igreja ABCUD. É uma cientista formada no melhor instituto de psicanálise do mundo que existia aqui. Não sei se hoje é um dos maiores ainda. Talvez tenha na França, enfim. Viram só que surpreendente? Uma psiquiatra, psicanalista, está falando da homossexualidade feminina como algo pejorativo, e ela não é cristã. Ela não está baseando isso no viés religioso, mas no âmbito científico. Entende o que é o impacto disso? Então, como é que ela vem querer dizer que tem que ver a questão do âmbito científico da coisa? Então a pergunta que fica agora para vocês dois responderem, aí eu vou pedir 2 minutos para vocês responderem, tá bom? Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens? Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Olha só, já falou o negócio de cristão gay. Não vou falar isso com questão de que opção sexual define caráter, ou de uma maneira a rebaixar pessoas homoafetivas. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Segundo a Bíblia, não existe cristão gay. Ok? Não existe cristão gay, não existe igreja gay, não existe casamento gay, não existe pastor gay. Certo?
E eu vou provar isso com base na própria Bíblia. Se quiserem depois chamar a Bíblia de homofóbica, que chamem, mas entre seguir a Bíblia e a opinião dos homens, eu prefiro seguir a Bíblia. Nós vamos ver o que as Escrituras falam a esse respeito logo após eu deixar a próxima fala da Lana Rhodes correr. Vamos ver o que a Bíblia diz logo após esse comentário. Vamos lá. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é, né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Olha só como ela aborda essa questão da Bíblia com uma linguagem vitimista, né? Como se os cristãos, né, os heterossexuais malvadões, estivessem falando de forma preconceituosa. Não, mas Deus chama, mas você tem que mudar. É claro, a Bíblia fala que a pessoa tem que mudar sim. 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a velha vida do cara ficou para trás. Tanto que nós vemos pessoas na igreja de Cristo que eram ex-travestis, ex-homossexuais, ex-lésbicas. Por quê? Porque a velha vida deles ficou para trás. E querendo ou não, aceitando a Lana Rhodes ou não, a prática homossexual ofende a santidade de Deus. Não é ela que vai mudar isso. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista astro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII, no século XIX, para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos onde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? Vamos lá. Ela usa duas falácias aqui. A primeira é a falácia da falsa causa, a segunda é a falácia do falso dilema. Por que a falácia da falsa causa? A falácia da falsa causa, ela diz que é porque esse vocábulo que foi utilizado por esse ativista não ser encontrado na Bíblia, nos textos antigos, não pode ser usado como base para condenar o homossexualismo na Bíblia, como se, independente de uma palavra existir ou não, a prática em si, ela deixa de ser abominável. Ela continua sendo abominável. Ela continua violando a santidade de Deus, ela continua sendo agressiva aos olhos do Senhor e ela continua sendo algo considerado pecaminoso. Por quê? Porque Deus não criou o homem e a mulher para se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Porque se Deus quisesse criar o homem para um relacionamento homossexual, ele simplesmente teria criado dois homens e acabou. O falso dilema é porque ela diz que o cristão ele não pode usar de seletivismo de um texto da Bíblia e outro texto da Bíblia. Sendo que ela, de propósito, ela não faz diferença entre ritual e regra religiosa, né? Liturgia, que era a prática da lei mosaica para os judeus no Antigo Testamento, e mandamento moral. Ritos passam. Mandamento moral, não. É isso que ela faz de conta que não entende. E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente. Nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade. O sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual. Mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então o que eu estou querendo trazer aqui é, todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26, 27, então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos.
Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. Aqui, olha só, ela apela para um falso argumento do silêncio. A Bíblia não condena a homossexualidade. Não, você não vê a Bíblia condenando o relacionamento homossexual. Isso na cabeça dela. E ela ainda se atreve a dizer que é algo relacionado ao culto pagão que Deus condena. Ou seja, Deus, é como eu falei lá no começo, ele aprova nos seus servos o que ele condena nos pagãos. Isso não tem o menor sentido. Dito isso, vamos para as escrituras, vamos ver o que elas dizem. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Vamos explicar esse texto aqui a miúdos e eu vou trazer outros textos que provam que, mesmo que não haja uma condenação direta, certo? A Bíblia deixa claro o que é que deve ser o relacionamento entre dois seres humanos. Vamos lá. A primeira coisa que se tem que saber aqui é que ela usou de um argumento falacioso quando diz que, na verdade, aquela relação homossexual condenada por Deus é relacionada ao culto pagão, certo? Apesar de que cada um daqueles mandamentos é um mandamento diferente e não necessariamente está correlacionado com o outro. E mesmo que houvessem pagãos, né, que realizassem esse tipo de prática abominável, não altera o fato de que isso é abominação para Deus e Deus não permitiria que um servo dele ou uma serva dele tivesse uma relação homossexual. Tanto é que se você for desafiar para essa mulher, para essa bendita dessa apóstata, para mostrar um relacionamento homossexual aprovado por Deus na Bíblia, ela não vai mostrar. Porque simplesmente não existe. Não há um único relacionamento homossexual na Bíblia que Deus ele tenha ordenado, permitido e aprovado. Mas a Bíblia fala o que é que deve ser o relacionamento, como é que é a relação afetiva entre duas pessoas recomendada pela Bíblia. Vamos ver. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, vai dizer o seguinte: a partir do verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em algumas traduções vai dizer, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esse é o primeiro texto que com ele eu quero provar o seguinte: não existe pastor gay. Simples assim, certo? E outra, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que aquele que deseja ser bispo deve ser marido de uma só mulher. Aí alguém pode até estar pensando o seguinte: mas essa é uma recomendação para os bispos da igreja? Bom, para começo de história, não existe bispo gay. Já está falando aqui. E não existe bispa lésbica. Não existe uma única parte da Bíblia que mostre uma relação de pessoas do mesmo sexo governando a igreja e dirigindo a igreja. Mas vamos continuar. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Veja, é outra parte aqui que aqueles de hierarquia inferior na igreja, né, aqueles que são diáconos, eles devem ser
casados com uma só mulher, casamento heterossexual. Você não vê Paulo recomendando o casamento homossexual em lugar nenhum. Mas tem mais uma passagem da Bíblia aqui que a gente tem que falar. Vamos lá. Ó. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. É marido. Não existe esposa e esposa. Não existe marida, né? Falando de uma forma bem chucra, né? Bem hiperbólica. Ó, mulheres, se sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E com essas passagens eu comprovo as afirmações que eu trouxe lá na frente. Não existe pastor gay, não existe cristão gay, não existe igreja gay. E se ela não gostou, faça uma Bíblia só para ela. Apesar de que já estão fazendo, né, essa tal dessa Bíblia inclusiva, onde excluem as passagens que condenam o relacionamento homossexual para tentar dar uma roupagem nova, né, uma roupagem moderna, né, à Bíblia Sagrada. Só que para isso eles teriam que jogar fora todos os manuscritos antigos e escritos dos pais da igreja que falam sobre esse assunto. Eles teriam que fazer uma Bíblia nova só para eles e provar que os manuscritos antigos estavam errados. Eles não poderiam fazer isso sem mentir, sem cair em heresia, sem se deixar ser instrumentos do diabo para essa finalidade, né? Vamos lá, vamos continuar. Queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Olha só o que eu falei no começo, ó. Ela fala que a homossexualidade reprovada é aquela que é relacionada aos pagãos. Os pagãos, sendo homossexuais, estava errado, mas aqueles tementes a Deus sendo homossexuais está certo. Ela não mostra no debate inteiro um único caso de relacionamento homossexual aprovado e ordenado por Deus, e pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo estando em conduta íntegra diante de Deus para ministrar na sua presença. Ela não mostra. Porque, como eu disse e vou repetir, Deus não é bipolar. Ele não vai condenar uma coisa nos pagãos aprovando da mesma forma no seu povo. Deus seria hipócrita. Deus não se deixaria cair numa enrascada dessa. Qual parte disso essa falsa pastora ainda não entendeu? Só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Ora, mas não é exatamente isso que ela está fazendo, pegando versos isolados para querer aplicar uma interpretação particular? Ela está fazendo exatamente aquilo que os católicos vivem nos acusando, livre interpretação. Você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quer para se adequar às suas crenças, porque a verdade ela não é subjetiva, ela é absoluta, ela não é relativa. A verdade é uniforme e ela não deve se adequar ao seu conceito. Entenda isso, Lana Holder. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre... disse, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente que é. Deus recebe a gente como nós somos como e nos leva. Estamos. Exatamente. Entendeu? Então isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. Mas a Bíblia diz, Lana Holder, e se alguém quiser vir após mim, negue-se a própria vontade, tome a sua cruz e siga-me. Foi o próprio Jesus quem disse que a gente tem que anular a nossa própria vontade, a nossa natureza pecaminosa, os desejos da nossa carne, por amor a Ele. Então, se você acha que ser um homossexual ativo ou passivo vai estar alegrando o coração de Deus e exaltando a santidade do Senhor, você está muito enganada, mas enganada com força. É o mesmo de eu chegar pro senhor e falar assim, não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade.
Opa, 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 senhorita Lana Holden, nada disso. O que você está sugerindo é um reductio ad absurdum, porque há uma diferença entre a pessoa ter que refrear os seus impulsos carnais e pecaminosos que desagradam a Deus e ele ter que refrear a sua sexualidade, sendo que Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem entre si. E qual foi a forma que Deus ordenou que homem e mulher se relacionem entre si? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Portanto, a forma que Deus diz que o homem deve exercer a sua sexualidade é um homem e uma mulher unidos sob o sagrado laço do matrimônio. E não é um homem com um homem, nem uma mulher com uma mulher. Se você mostrar nas escrituras que Deus estabelece como relacionamento saudável relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser cristão e me declaro ateu. Sabe quando é que um militante LGBT pseudo-cristão vai conseguir fazer isso? Nunca! Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. Nada disso, senhorita. Ele vai abordar vários outros aspectos. Ele vai falar sobre o antroposomorfismo, ele vai falar sobre a questão do paganismo que troca a criatura pelo Criador, ele vai falar da ênfase dos prazeres carnais, tudo isso ele vai falar de uma forma separada. Ele não está ligando um assunto a outro, de jeito nenhum. Ele está dizendo que os povos pagãos fazem isso, mas não significa necessariamente que esteja tudo ligado, certo? Tanto que Paulo vai considerar a abominação homem com homem, mas você não vai ver ele dizendo que cristãos podem relacionar-se com pessoas do mesmo sexo. Traga um texto de Paulo falando isso, pelo amor de Deus. Você vai trazer? Não vai trazer. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra aceno, coital, Paulo tira do livro de Levítico. Aceno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi, vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra Sim, a linha. nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de uma falta de descontrole, né? Daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora, deixa eu O que ela falou foi uma meia-verdade, porque é o seguinte, sim, o dicionário de grego, ele define a palavra malakoi, ou malakos, certo? Como uma pessoa afeminada. E quem vai falar não sou eu, é o léxico grego de Tyr. E tem outra fonte que eu vou trazer aqui, bem interessante, certo? Vamos lá. Não se preocupe se você não sabe ler inglês. Pode deixar que eu traduzo, ó. Tá escrito assim, como no latim molis, metaforicamente e no mau sentido, afeminado, de um catamita, um garoto ou um rapaz que submete seu corpo à lascívia não natural, como tá usando como referência 1 Coríntios 6,9. Mas essa referência aqui chama atenção, ó. Dionísios Alircanassos, Antiguidade 7. Olha só o que é que vai trazer essa referência. Olha que coisa interessante, ó. Eu encontrei o texto grego da referência dada pelo léxico de Tyr, e olha só o que é que diz ali o texto grego e a tradução. Olha ali a palavra sublinhada, ó. O tirano de Cumas, naquela época, era Aristodemo, filho de Aristócrates, um homem de nascimento nada obscuro, que era chamado pelos cidadãos de malacos ou efeminado, um apelido que com o tempo veio a ser mais conhecido que seu próprio nome, ou porque quando ele era menino, ele era efeminado e se permitia ser tratado como uma mulher, como alguns relatam, ou porque ele era de natureza branda e lento para a raiva, como outros afirmam, ou seja, uma obra de literatura grega antiga se referindo ao termo malacos como alguém efeminado. Não bastasse isso, o dicionário de grego que vai tratar sobre essa palavra, que ele é isento, né? Não é o dicionário de Tyr, muito menos o de James Strong, vai dizer o seguinte sobre essa palavra.
E, como não podia deixar de ser, o dicionário bíblico também nos fala o seguinte sobre essa palavra. Então, a não ser que a Lana Holden ela saiba mais de grego do que os próprios autores do dicionário de grego, ela foi refutada. Eu não sei por que que o pastor César simplesmente não usou desse recurso contra ela.